A defesa do ex-deputado Daniel Silveira, preso político do ministro Alexandre de Moraes, manifestou-se sobre as sucessivas dificuldades criadas para permitir a progressão de regime de Silveira, que em muito já ultrapassaram o ridículo. A defesa apontou que, após passado o prazo legal, foram criadas exigências inéditas para a progressão de regime do ex-deputado, sendo que a mais recente foi um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, que a defesa citou. Nessas condições, o Ministério Público Federal aguarda a apresentação do exame criminológico e das informações referentes à sua conduta carcerária para posterior manifestação. Em resposta à exigência da PGR, a defesa de Daniel Silveira divulgou a seguinte nota pública: os subterfúgios utilizados para manter Daniel Silveira sob tortura e ilegalidades são absolutamente inaceitáveis. Estão fazendo os advogados de defesa de palhaços. A subversão à ordem legal é criminosa. Por que a PGR não requereu isso na última manifestação e manifesta a conta-gotas? A CEAP do Rio já mostrou tudo isso inúmeras vezes. Abuso de autoridade as providências. Brasília, 21 de agosto de 2024, assinado por Paulo Faria, Michael Robert, Paula Daniel e Sebastião Coelho. O advogado Paulo Faria, pelas redes sociais, publicou ainda uma explicação. Ouça o texto. Bom dia. Vou esclarecer uma coisa sobre o pedido do vice-PGR para que Moraes defira o exame criminológico. Quem é operador do direito verdadeiro sabe da existência do princípio da irretroatividade da lei penal. A retroatividade da lei mais benéfica é um direito fundamental garantido pelo inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O Código Penal também prevê esse princípio e de forma clara e escancarada. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Observe que isso foi imposto em 1984 com uma reforma do Código Penal. Trata-se, portanto, de um princípio e garantia fundamental que está vigente. Daniel Silveira foi condenado ilegalmente em 20 de abril de 2022 e sua sentença penal condenatória transitou em 9 de agosto de 2022. Acontece que a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime foi estabelecida na Lei 14.843 de 2024, que alterou o artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. Portanto, o pedido do vice-PGR é ilegal, imoral e inaplicável a Daniel Silveira. O STF tem posicionamento firme quanto a isso. STF, recurso extraordinário. O princípio da irretroatividade da lei surge robustecido ante o disposto no artigo 5º, inciso 40, da Constituição Federal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O STJ, na mesma linha. Não há a falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, uma vez que o ordenamento jurídico proíbe apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa. Assim, e esfregando na cara de quem comemora essa pachorra emanada do vice-PGR, nitidamente ilegal, concluo que o pedido para exame criminológico viola o princípio constitucional e do direito penal da irretroatividade da lei penal que venha prejudicar Daniel Silveira. Basta já ter sido condenado por lei revogada.
Espera-se o mínimo do respeito à lei e à Constituição Federal. Paulo Faria, advogado. O deputado Coronel Meira desabafou. Absurdo. Continua a saga da perseguição deste ministro Alexandre de Moraes a Daniel Silveira. Primeiro, venceu-se todos os prazos e ele era para estar em liberdade. Passou o período, então disseram que tinha que pagar uma multa. Se fez uma campanha, arrecadou dinheiro, o povo pagou a multa. E aí depois vieram com, não, foi calculado errado, tem os juros da multa. Novamente, se fez o trabalho, se pagou os juros, aí chega agora a PGR e vem pedir agora bons antecedentes de Daniel Silveira no período em que está na prisão. Qual é o próximo passo? Qual é a próxima exigência? Isso não existe. Isso é um absurdo. O deputado pediu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Meira disse: nós vamos lhe tirar da cadeira. Já entramos com pedido de impeachment, já temos 131 assinaturas. Esses seus atos são a verdadeira contra Daniel Silveira e todos os presos políticos do Brasil. A Câmara e o Senado vão se posicionar e o Brasil vai ficar livre da ditadura da toga. O deputado Daniel Silveira é um dos mais emblemáticos alvos da aberta perseguição política promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra seus adversários políticos. Mesmo em pleno exercício do mandato parlamentar, o deputado foi preso por palavras proferidas em vídeo e permaneceu preso preventivamente por mais de 7 meses. O deputado teve suas redes sociais bloqueadas e foi proibido de conceder entrevistas e de participar de eventos públicos. Quando foi libertado, teve que utilizar uma tornozeleira eletrônica e só podia circular em Niterói e em Brasília. Seu patrimônio foi confiscado em multa sem previsão legal e até seu salário foi diretamente confiscado, além de verbas relativas ao exercício do mandato. O deputado recebeu a graça presidencial após ser condenado por suas palavras a uma pena maior do que a de muitos autores de crimes gravíssimos contra a vida. Mesmo após a graça, o ministro Alexandre de Moraes voltou a mandar prendê-lo e seguiu aplicando multas e punições ao deputado, chegando mesmo a bloquear contas de sua esposa e advogada. O STF cancelou o indulto presidencial concedido a Silveira, o condenou por suas palavras e o mantém preso até hoje. O assédio ao deputado é parte de um assédio a um grupo de pessoas tratadas como sub-humanos e cidadãos com menos direitos por manifestarem suas opiniões livremente e por terem apoiado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Medidas arbitrárias são tomadas contra essas pessoas que têm seus direitos e garantias fundamentais desrespeitados. A Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito do ministro Alexandre de Moraes, que foi posteriormente arquivado por falta de indícios de crime. Posteriormente, a Folha Política teve toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e louvor dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho do jornal está sendo retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível no vídeo ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Absurdo. Continua a saga da perseguição deste ministro Alexandre de Moraes a Daniel Silveira. Primeiro,
venceu-se todos os prazos e ele era para estar em liberdade. Passou o período, então disseram que tinha que pagar uma multa. Não se tinha esse dinheiro. Se fez uma campanha, arrecadou dinheiro, o povo pagou a multa a Alexandre de Moraes. E aí depois vieram, não, foi calculado errado, tem os juros da multa. Novamente, se fez o trabalho, se pagou os juros. Aí chega agora a PGR, juntinho, né? Juntinho. A PGR vem pedir agora bons antecedentes de Daniel Silveira no período em que está na prisão. Qual é o próximo passo? Qual é a próxima exigência? Isso não existe. Isto é um absurdo. Alexandre de Moraes, STF, na verdade, que você hoje fala por todo o STF, nós vamos lhe tirar da cadeira. Já entramos com pedido de impeachment, já temos 131 assinaturas. Esses seus atos são a verdadeira contra Daniel Silveira e todos os presos políticos do Brasil. A Câmara e o Senado vão se posicionar e o Brasil vai ficar livre da ditadura da toga. Dito isso, não é novidade para os senadores que esse inquérito ele foi aberto de ofício em 2019 pelo Dias Toffoli, que então presidia a Suprema Corte, e foi escolhido a dedo o relator ministro Alexandre de Moraes, que inclusive ignora reiteradas vezes e de forma categórica o próprio Senado, que tem a prerrogativa para poder trazer o ministro a convite, ainda não tem, infelizmente, a convocação, mas tem o poder para empichar um ministro como o Alexandre de Moraes, que toma decisões, que falo seguramente que são decisões à margem da Constituição, que inclusive violou as prerrogativas e imunidades dos parlamentares. Isso, para mim, foi o ápice de todo esse processo com a minha prisão, mas não vou me ater aqui a me defender, a defender a minha causa, porque essa causa, ela abrange o coletivo. Esse processo, os senadores, eu tenho certeza, não têm acesso aos autos, eles não imaginam todos os crimes que estão sendo cometidos deliberadamente e reiteradamente pelo ministro Alexandre de Moraes, que fere tanto a lei de abuso de autoridade, fere o tempo todo, ela alcança todos os membros do judiciário, como do legislativo e executivo, ou de qualquer órgão público, e ele parece que não consegue compreender o que está acontecendo. A história ela vai nos mostrar, talvez, o desdobramento infeliz, e aqui o senador Eduardo Girão perguntou onde isso vai parar. Eu respondo, senador, vai parar como a Venezuela. Em 2017, a Venezuela teve o Congresso, a Assembleia Legislativa de lá, dissolvida pela Suprema Corte de lá, quando eles decidiram que eles defendiam a democracia e não mais os interesses do povo através do parlamento. Isso é gravíssimo. Aqui no Brasil, hoje, nós temos ministros que não são convidados ao Congresso, mas têm o disparate de fazer lobby, isso aí eu falo com testemunha, sobre, por exemplo, serem contrários ao voto auditável, né? O voto aberto, o voto secreto, mas que possa ser auditado, ou seja, o voto impresso que já é lei que eles ignoraram. Dentre todos esses fatores, o mais importante é, senadores e senadoras, o respeito à legitimidade popular no parlamento. Um deputado federal, vocês estão diante de um impossível, um deputado federal preso por palavras em rede social verificada, ou seja, em conformidade com o mandato, totalmente ligada, conectada ao mandato, portanto, carregando a inviolabilidade, tanto material quanto formal, do parlamentar, mas ainda assim fui preso às 23h20 dentro da minha casa por uma polícia que quase stalinista, parecendo a NKVD da União Soviética de Stalin, a mandado de prisão em flagrante, instrumento jurídico que não existe em nenhum lugar do planeta, criado pelo Alexandre de Moraes. O que mais me surpreende, e venho aqui dizer isso e alertar para o perigo, é que o ministro Alexandre de Moraes ainda não foi, né? Não teve nenhum tipo de análise do Senado pelo presidente Pacheco, que deixa aqui todas as críticas abertas pela inércia em cumprir o papel como presidente do Senado e logo também presidente do Congresso, em colocar a análise do plenário, que é de suma importância, né? Senadores como Eduardo Girão e pouquíssimos têm lutado de forma aguerrida para pautar o pedido de impeachment que tenha materialidade e, claro, um teor jurídico aceitável que tipifique a conduta desses ministros que vêm atuando fora da lei, para que eles possam, sim, ser ouvidos e, claro, necessário, empichados, processados e outros ministros nomeados. Isso é um papel para que se mantenha a ordem e a estabilidade jurídica do país e não tenha acontecido. Amanhã, convido a todos que estão aí presentes, teremos na Câmara dos Deputados uma audiência similar a essa, sobre também o ativismo judicial e o inquérito 4781, 4828, também das milícias digitais, todos abertos de ofício,
por ministros que simplesmente dizem que afetam a honra, a honorabilidade dos membros da Suprema Corte, que, repito, não tem a base em todo o país. Eles têm a jurisdição a nível nacional, isso também está preconizado no artigo 92 da Constituição, mas a dependência, a sede é na capital. Então eu peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que, independente do viés político, que vocês tenham a noção do que vai acontecer com esse desdobramento do ativismo judicial aqui no Brasil. O legislativo, ele representa legitimamente o povo e está sendo solenemente ignorado por alguém que foi catapultado ao cargo de ministro, indicado por um presidente, não respeita aquilo que deveria ser preconizado, as leis constitucionais que estão acima de tudo. Então, termino aqui esse meu apelo para que vocês abram os olhos. Parafraseio o saudoso e brilhante jurista Rui Barbosa: a pior ditadura é a do judiciário, pois contra ela não há quem recorrer. Peço a vocês atenção ao que está acontecendo no Brasil para que possa, sim, serem processados os ministros que incorrerem em crimes aqui no Brasil. O que está acontecendo é extremamente assustador. No mais, muito obrigado, senador, obrigado, senadoras que acompanham os convidados. Muitíssimo obrigado aí.